Hackers iranianos compartilham dados roubados da campanha de Donald Trump com democratas, afirma o FBI. Ataques cibernéticos buscam minar a confiança no processo eleitoral dos Estados Unidos. Hackers iranianos enviaram e-mails em julho à campanha do Partido Democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, contendo informações furtadas da equipe do candidato republicano, ex-presidente Donald Trump, conforme relatou o FBI na última quarta-feira. Nesta declaração, o FBI informou que os e-mails foram recebidos sem solicitação prévia e que ainda não ficou claro que Joe Biden e Kamala Harris tenham respondido ao material recebido. Segundo os agentes, os hackers intensificaram seus esforços desde junho para transmitir informações privadas e roubadas relacionadas à campanha de Donald Trump para veículos de comunicação nos Estados Unidos. O FBI também destacou que está monitorando essa atividade, contatou as vítimas e continuará sua investigação para identificar e responsabilizar os autores dessas ameaças. Eles também alertaram que essas tentativas constituem uma ameaça direta aos Estados Unidos e não serão toleradas. Em um comunicado, a campanha de Trump alegou que esses eventos são prova de que os iranianos estão interferindo ativamente nas eleições para favorecer Kamala Harris e Joe Biden e evitar o retorno do político republicano ao poder, o que incluiria o restabelecimento das sanções severas contra o país asiático. A porta-voz de Donald Trump, Caroline Leavitt, exigiu que os democratas esclareçam se utilizaram o material hackeado fornecido pelos iranianos para prejudicar seu adversário. Em agosto, agências de inteligência dos Estados Unidos já haviam denunciado que o Irã intensificou suas tentativas de intervir nas eleições presidenciais do país. Bom, Maxwell, um bom dia para você. Muito obrigado mais uma vez por participar com a gente. E já estamos chegando com um tema bem controverso e polêmico, né? É uma coisa, é uma observação que eu tenho feito durante algum tempo já. O FBI tem sido muito controverso e incompetente nos últimos 4 anos, vamos dizer, nos últimos 3 anos e meio, né? Com relação à segurança nacional, também com a relação à segurança cibernética dos Estados Unidos. Como um país, como os Estados Unidos, o principal país do planeta, a maior riqueza do planeta, consegue ter um serviço secreto e um trabalho policial tão desorganizado, levando em conta o fato de que os Estados Unidos é alvo de vários terroristas e de vários países que não aceitam ele como líderes mundiais, né? Regi, bom dia para você aí. Bom dia. Esse tema é um tema que, em eleições de 4 em 4 anos, se torna pública essas tentativas de roubo de dados para tentar prejudicar políticos de um segmento e, na maioria das vezes, que a gente tem conhecimento quando isso vem à tona, que são políticos da direita que possivelmente são alvos dos hacks em busca de conteúdos privados, conversas pessoais, articulações políticas, para tentar prejudicar campanhas de grupos políticos da direita. O que a gente vê em relação às polícias, o FBI, especificamente nos Estados Unidos, que no Brasil aqui é nossa Polícia Federal, é que no passado, quando a gente recebeu alguma informação falando sobre o FBI americano, né, todo mundo tinha assim uma imagem que nada passaria despercebido, com o FBI investigando ou prevenindo possíveis crimes. E de uns anos para cá, isso tem se tornado corriqueiro e a gente passa a pensar a possibilidade de alguns funcionários estar, de alguma forma, contribuindo para que esse sistema de cancelamento de políticos da direita venha ser prejudicado em campanhas. Recentemente, a gente teve aí a situação envolvendo o presidente Donald Trump, onde a polícia, o FBI, né, o sistema de segurança que deveria proteger a vida dele, vacilou e foi alvejado com um tiro. Então, é algo controverso essas informações, no sentido de confiar tanto em um órgão, na polícia, que no passado era tão bem avaliada pela humanidade em si, né? Que era a polícia mais respeitada no mundo, o FBI.
e temos essa informação agora desses vazamentos de dados. Quando quando você sai do título da matéria e vai ver o conteúdo interno do que se trata, sempre tem essa possibilidade de favorecimento de político da esquerda nesse contexto de vazamento de dados. Então, o candidato em questão, Donald Trump, nos Estados Unidos, precisa ficar muito atento, até para que não, de fato, não cometa nenhuma irregularidade e termina prejudicando uma campanha que é a campanha da história, que vai ficar na história, porque tem um divisor de água aí entre o momento atual e a futura volta de Donald Trump para o mundo. Então precisa ter muito cuidado, e a polícia, o FBI, precisa de fato cumprir o papel dela, que é preservar os direitos dos cidadãos americanos e combater o crime, né? Bom, os acontecimentos que tivemos em 2001, no 11 de setembro, fez com que os Estados Unidos ficassem um pouco mais alertas sobre as tentativas de ataques aqui nos Estados Unidos. Mas com a evolução da tecnologia, há que se evoluir também a forma de se defender tecnologicamente, né? Eu acho as tentativas de ataque são absolutamente inevitáveis, porque eles vão sempre tentar atacar. Mas os Estados Unidos precisam se preparar um pouco mais para que isso não aconteça aqui, tendo em vista que existem dois principais sistemas de comunicação de internet e de conexões no mundo, que é o brasileiro, o chinês e o americano. Tendo os dois, é óbvio que a gente tem como fazer uma avaliação de que os Estados Unidos é competente o suficiente para não deixar que essas tentativas obtenham sucesso, né? E estão tendo sucesso com essas tentativas. Isso é absolutamente inaceitável, levando em conta o que os Estados Unidos representam como potência, né? Precisa ter muito cuidado. As autoridades precisam avançar, tem que estar à frente, um passo à frente do segmento criminoso, para preservar a vida dos cidadãos. E se tratando da questão política, a gente sabe que existe muitos interesses voltados a manter o que está aí hoje governando o país, e na tentativa de cancelamento da possível volta da direita nos Estados Unidos. Então, acredito que será mais uma campanha que vai terminar depois, né, de novembro aí, com muitas observações, e eu creio que, de fato, as autoridades precisam ter seriedade no trabalho, desempenhar um trabalho sem torcer para um lado e nem para o outro, até porque são funcionários públicos, né, e precisam preservar o direito dos cidadãos. Quem querer votar na candidata do Biden, vota. Quem querer votar no Donald Trump, vota. Agora, o que não pode é ter interferência externa prejudicando a eleição e prejudicando o direito daqueles que foram às urnas escolher seus candidatos aí nos Estados Unidos. Vamos para a nossa próxima notícia. Aqui nos Estados Unidos, os estados iniciaram votações antecipadas para as eleições presidenciais. O objetivo é melhorar a taxa de participação do eleitorado, além de reduzir as filas nos locais de votação. Os estados da Virgínia, Minnesota e Dakota do Sul iniciaram nesta sexta-feira a votação antecipada das eleições presidenciais americanas, que acontecem em 5 de novembro. O objetivo é melhorar a taxa de participação, além de reduzir as filas nos locais de votação. Os outros estados vão às urnas nos próximos dias e semanas. As eleições presidenciais americanas são decididas por voto indireto, com algumas especificidades, incluindo o voto por correio, tão criticado por Donald Trump. De acordo com o ex-presidente, esse sistema foi responsável por sua derrota em 2020, que ele qualificou de fraude, mas não conseguiu provar. É bom votar antecipadamente para dar às pessoas mais oportunidades de participar. Sou uma grande defensora disso, disse a AFP Madison Granger, candidata em um distrito local de Arlington, cidade da Virgínia, que faz fronteira com Washington. As eleições nos Estados Unidos são eleições um pouco complicadas, às vezes fica um pouco difícil para as pessoas entenderem. Há 4 anos atrás, nas eleições presidenciais de 2020, tivemos muitos problemas com relação a correspondências que foram jogadas fora, muitos vídeos dentro do USPS
que é o sistema de Correios aqui dos Estados Unidos, o sistema de Correios aqui dos Estados Unidos, em que pessoas nitidamente estavam alterando e adulterando essas urnas e adulterando os votos também. Não foi conseguido provar tudo isso de forma legal, mas os vídeos foram colocados para toda a mídia, para todo mundo ver as participações. Não deixavam os delegados e muitos dirigentes que representavam seus candidatos irem até as urnas e vasculharem as urnas para saber exatamente o que estava acontecendo, fazendo uma checagem, e foi proibido dessa forma. E acho que, na verdade, esse realmente é o medo, o principal medo de Donald Trump, de que isso volte a acontecer esse ano. Há que se ter lisura nas eleições para que a gente possa valorizar de verdade a democracia, não é, Max? Sim, nas eleições que você citou aí, 4 anos atrás nos Estados Unidos, de fato, esse caso, esses pontos específicos, se tratando de candidato Donald Trump ter sido prejudicado, veio à tona, algumas mídias divulgou isso, e as eleições, igual você falou, dos Estados Unidos, tem uma diferença, né? É mais complexa de ser entendido, e diferentemente do Brasil, que é um dia único de votação e o resultado logo em seguida. E aí a eleição começa antecipada, as pessoas tendo o direito de votar, e tem essa de enviar pelos Correios, mas sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Porque, assim, o sistema hoje, no mundo todo, está corrompido, então a gente fica na dúvida se, de fato, o que está sendo votado, encaminhado ali, se é, de fato, que vai ser chegado lá para ser contabilizado, ou se no caminho está tendo alguma adulteração do material. Mas, como candidato nos Estados Unidos, a direita aí precisa ficar de olhos abertos, até porque tem essa questão da votação de imigrantes ilegais, que em alguns estados, segundo a informação, pode ter a possibilidade de estar votando de forma ilegal. Eu não sei até onde isso é verdade, mas o que a gente tem visto nas redes sociais são muito questionamentos a respeito desse tema também. Mas será uma eleição que será marcada na história, tanto positivamente ou negativamente. Vai ter os dois lados aí que vão concordar ou discordar, mas é preciso que o processo tenha lisura, né? Porque não dá para as eleições passar aí 4 anos depois a dúvida de que foi uma eleição legal ou uma eleição que um candidato foi prejudicado, benefício a um grupo. O que aí nós sabemos é que a esquerda, no mundo afora, estão organizada a vencer a qualquer custo. No Brasil, nós tivemos aí o empenho da mídia, tivemos o empenho de artistas, e percebemos que nos Estados Unidos também segue esse mesmo perfil de apoio ao candidato, à candidata do Biden, né? Então, assim, é preciso muito cuidado e a população também se conscientizar, votar o mais rápido possível, né, dentro desse contexto que pode se antecipar seus votos, até para evitar filas e problemas na eleição aí, né, dentro do prazo. Uma das dúvidas que foi causada na última eleição é o fato da quantidade de votos que Joe Biden levou. Ele não era um candidato, digamos, favorito, e não era um candidato muito popular. Ele não tinha um nível de popularidade bom o suficiente para que aquela margem de votação tenha sido significativa como foi. Por isso, a dificuldade das pessoas entenderem como ele venceu as eleições nos Estados Unidos, e também o fato da gente ter checado, assim como você acabou de fazer o comentário, a gente ter checado que muitas fraudes ocorreram em pequenos estados, em estados em que Donald Trump estava ganhando. De repente, esses estados já começaram a ser alterados. Até pouco tempo atrás, os assessores e os advogados de Donald Trump levou para o Supremo Tribunal daqui, tentando fazer com que houvesse a recontagem dos votos e as certificações dos votos. E isso não foi possível naquelas eleições. Levando em consideração o fato da história mundial que estamos vivendo agora, os interesses que são contrários aos interesses de Donald Trump, os interessados em, naquela época, tirar o Donald Trump, eu acho que dessa vez existe uma outra questão. O caminho que o mundo está levando para a questão de possíveis guerras, da guerra cultural e dessa sucessiva tentativa de ataques aos Estados Unidos,
faz com que os Estados Unidos incline um pouco mais para os republicanos, porque precisamos de um presidente um pouco mais forte, não só forte na questão de caráter, mas forte na questão de causar tanto medo quanto proteção aos americanos. É isso que os americanos buscam hoje em dia aqui nos Estados Unidos. Eu acho que, nesse sentido, Donald Trump representa bem, né? Porque as pessoas estão querendo votar na Kamala Harris como uma forma de fazer com que ela seja vamos dizer, uma representatividade. No momento em que estamos vivendo, não faz diferença se ela é uma mulher e se é uma mulher negra que está sendo candidata à presidência dos Estados Unidos. O que faz diferença é o quão competente e o quão forte esse presidente ou essa presidente vai ser para os Estados Unidos para proteger os americanos, e não só os americanos, mas também os imigrantes que vivem aqui nesse país. Lembrando a você que está com a gente, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, é importante a sua participação com a gente. Quer saber um pouco mais sobre essas matérias que estamos falando aqui no nosso programa? Vai lá no site www.qcenews.com, www.qcenews.com. Lá você encontra tudo o que a gente está falando aqui e um pouco mais. Estrutura de como você vive para os Estados Unidos, vistos americanos, entretenimento e muito mais. www.qcenews.com.